Ô, Jackson Foman. Certo, Paquitão. O Jadson é dúvida para amanhã no Corinthians. O D'Alessandro não vem. Para você e para Pascoal. Acho que o Jadson joga amanhã. Eu acho que o Jadson joga amanhã. Então acabou minha pergunta. Eu acho ele é dúvida. Eu já ia fazer a pergunta. A minha pergunta seria... Suponhamos que o Jadson não joga. Pronto. As pessoas falam outra coisa. Eu pensei nisso. Eu sei, eu te Cada conheço. susto, hein? Ô, Jackson Foman, quem faz mais falta hoje? O Jadson pro Corinthians ou o D'Alessandro pro Inter? O Jadson. O Jadson porque... Eu acho que ele está mais... ele está mais completo que o D'Alessandro. O D'Alessandro, nessa saída do Inter, ele estava muito bem. No retorno dele, eu achei que ele já deu uma decaída Idade grande. também, né? Tempo passa. Até pela idade também. O tempo passa, Tempo passa. Mas hoje, comparando um com o outro, O Jadson. é Jadson. Até porque o Jadson é a única coisa que sabe, um cara que sabe jogar bola no Corinthians. Né? O Rodriguinho é ruim. O João é fraco. Rodriguinho, Mané, o Romero é ruim Qual pra foi a tua você. última frase? Mané. O Jô, é isso que eu queria que ele falasse. O Jô não sabe jogar É isso que eu bola. queria falar. Não, mas Provocou, você caiu na Arapuca, tá vendo? pelo contrário, Você é um trouxa mas mesmo, eu não hein? sou recalcado. Sormani, o Jô, ele foi criticado por mim quando ele veio. Normal, e a torcida do Corinthians fazia algumas ressalvas com relação a Criticado está sendo bonzinho. Pelo Você contrário. acabou com o jogo. Você Acabei não. Eu dei minha Você- opinião com relação à contratação dele, mas o Jô, jogo após jogo, ele vem mostrando que ele tá bem. Inclusive em todos os clássicos ele marcou gol. Verdade. Então, eu acho que a gente não pode ficar preso numa opinião, principalmente quando a gente tá errado. Não, e em cima disso que você está falando, por exemplo, quando o Corinthians contratou Guilherme, Marquinhos Gabriel, João Inaúso, todo mundo bateu palma. Não, deu certo. eu não. Ah, eu bati palma. Eu fiz crítica, Sormani, principalmente pelo valor investido nas esquece o valor. contratações. Não, Esquece mas o não valor. dá pra esquecer. Não. Se você ia gastar Vamos- 200 mil reais no vamos Fusca, você é analisar- louco. Dinheiro é seu. Pai, como assim? Vamos Esquece o analisar valor. o ponto de vista de futebol Sim. dentro do campo. Eu esperava muito mais desses três jogadores. Não deu certo. Eu concordo contigo. Por exemplo, eu não esperava nada do jogo. Eu tô aqui embasbacado, apatetado. Pasmo. Pasmo. Só um minuto, o Thiago Lima, ele tá mandando uma mensagem aqui. Eu falo aqui, o Mano levou o Oscar falando sobre um grupo hegemônico, quando ele queria dizer homogêneo. Mas tá tudo certo, segue o jogo. Peraí, agora ele é o quê? Ele é Tá analisando guru? sua O Flavinho, na hora que isso era isso. Eu tô achando que Eu acho que ele tem razão. Eu acho que O hegemônico Quando você quis dizer o grupo hegemônico, o quê? Vai tomar conta do futebol brasileiro? Olha É isso? Não. pela primeira futebol vai ser vez na história do Retirou programa, o prêmio? eu vou retirar. Não, sai O fora. Oscar é pra baixo. Peraí, Tá não, pelo retirado. contrário. Dá pra câmera, dá pra... Eu acho que você quis dizer tirou uma homogêneo. foto Dá pro nossa. telespectador, vai lá e entrega pro O telespectador. prêmio é pra você, meu amigo do Twitter, que corrigiu. Ele trocou. Eu acho que tem que ouvir. Peraí, não, pelo por contrário. homogêneo. Peraí, você não pode dar voz. Peraí, você não pode dar voz pro telespectador assim. Não. Os dois cabem. Os dois significados cabem nessa frase. Hegemônico vai ser tomar Agora conta você do vai dar futebol voz pro Mané. brasileiro. Esse daí. O cara quer mandar em tudo. Mas tem que repetir a frase do Mano. Eu acho que a produção... Volta a fita. Volta a fita. A gente e quer acha- ouvir Porque o São Paulo se o que o tornar Mano- hegemônico, eu estranhei, porque se tornar Não, você hegemônico... estranhou nada, porque você ele bateu vai- barra, você é de hipócrita. Ele vai dominar o futebol hipócrita. brasileiro, vai ser campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Eu quero fazer uma ressalva aqui. O Falcicani quer dar o troco do Mano. Fala, Falcicani. Diga, Faci. Não, eu queria fazer uma ressalva que assim, nós valorizamos o vocabulário do Mano, não o que ele disse. Então, pelo vocabulário rebuscado, ó, palmas ao Mano. Falcicani! Entendeu? Você Então, salvou assim, o o Mano. Oscar, se mantém o Oscar pelo novo vocabulário do Mano. Não, o Oscar foi retirado. Na época do Fair Não, Play, não. retirado. Não E acho o Mano justo. deveria ser honesto e falar, olha, realmente eu quis falar. Isso Homogêneo, é. tá vendo? Você fica falando fair play, tá vendo? Você não tem fair play. Vamos lá. Então, não, eu vou passar o significado, talvez o telespectador não tenha conhecimento da palavra. Ele fica lendo as palavras. Não, mas é verdade. É verdade. Vamos lá, ó. Ele foi no pai dos burros. Significado de hegemonia, tá certo? Significado de hegemonia, Domínio. supremacia, domínio, poder que algo ou alguém exerce em relação aos demais. Ou seja, o Rogério Ceni, ele poderia estar incluído, já que eu estava falando do Rogério e do time de São Paulo, dentro desse contexto. Eu não sei o porquê. Pois é, não, mas eu tô Parecendo areia movediça. Não, pelo contrário. Pelo contrário, vocês todos aqui me aplaudiram. E aí, quando o telespectador manda um tweet aí tendencioso contra mim, O cara tava certo. aí o senhor vai lá e volta. O senhor é extremamente volúvel. Apaga a frase do para-choque. Tornar-se hegemônico. O Oscar já foi. Faltou o fair play. Não, vale. Faltou fair play pro senhor. Pascoal, Oi. o
O Jadson vai jogar? O Jadson tem possibilidade de jogar, não está afastado essa possibilidade, Mas não. pode ser que não jogue. Porque Não, sim, tem possibilidade existe de jogar. uma grande... Não vou reformular, desculpa. Existe uma grande possibilidade do Jadson jogar. Escala, Pascoal. Porque... Crava, não, cara. não crava, porque a avaliação vai ser feita Crava, hoje à se tarde. tem as fontes, você liga pro cara aí que você Eu sei, conhece já liguei. Há uma grande possibilidade O dele problema é que a jogar. fonte dele não escala. A Também fonte não. dele contrata. Contrato. A fonte dá umas dicas boas. Aliás, o Corinthians deve contratar alguns jogadores depois de terminar o Campeonato Paulista. Pelo menos entre 3 e 4 jogadores o Corinthians deve dinheiro? contratar. Hã? O que dinheiro? O Corinthians vai receber um dinheiro agora, do Felipe. Você está esquecendo disso? Mas não tem conta pra pagar? E tem o Malcom também, Pascoal. O Malcom ele está sendo cobiçado por times não tem carnê, italianos. não. Ô, Pascoal, o Malcom E tá se sendo houver a cobiçado. venda do Malcom... Não, mas é Malcom verdade. tem O Corinthians participação. ele pode ganhar o dinheiro, Beija, numa possível transação do Malcom. O Malcom está sendo cobiçado por times italianos aí. Se pintar essa transação, o Corinthians vai ganhar um E dinheiro. o Cleison da Ponte Preta está contratado? Não, ainda não. O Corinthians tem interesse. É um Cleison jogador ou é que o Corinthians- Clayson? Não, Cleison, aquele pequenininho, atacante da Ponte Preta de dado Clayton de é o campo. jogador do O Corinthians. outro é o Clayton. Não, é Cleiton. Deixa falar do Corinthians. Foma jogou contra ele A lá em dupla. Santa Catarina. O Cleiton, o atacante que está no Corinthians, sempre foi que o Cleiton. Pascoal fala O Clayton. filho do Biro, meu amigo lá de o Santa seu Catarina. Clayton. Então, é o seguinte, o Corinthians vai contratar entre 3 e 4 jogadores, pelo menos 2 atacantes para beirada, como você gosta, de beirada de campo, do jeito que você gosta, de beirada de campo, o Corinthians está correndo atrás aí, tentando contratar. E esse é um nome que já foi cogitado na semana passada, e é um dos nomes que o Corinthians tem lá para contratar. Quanto ao Jadson, existe uma grande possibilidade que ele seja utilizado na quarta-feira. Há uma corrente no Corinthians, porque ele teve uma lesão e torceu, né, o tornozelo. Há uma Tem uma corrente no Corinthians? Há uma Vende. corrente entre os... Foi o joelho, Pascoal. Foi de joelho. Foi o tendão patelar. Quando ele pisou na bola, Sim. ele dá uma balançada. Viu como dá uma balançada? Legal no tornozelo, quando a bola foge. Passou a imagem ali, uma imagem até que Foi o meio tendão chocante. patelar. Mas, Pascoal, se é dúvida, tem condições. E o bom soldado não escolhe a guerra. Tem que ir pro jogo. Tem 2 jogos é aí, decisão. Que... Domingo, o Corinthians ele já tem aí uma vantagem contra o São Paulo. E é mais importante o jogo contra o Inter do que o jogo contra o São Paulo. Então, se tiver 80%, tem que estar em campo. Qual? É hora de se dedicar um pouco mais. É hora da doação, cara. Foi assim. O que você está falando? Foi assim, Pascoal. O que você está trocando agora? Pascoal. Fala. Pascoal. Deixa eu falar um negócio. Parecendo o Luiz Ricardo, do Raça Negra. Deixa eu falar um negócio pra você. O Corinthians desistiu do William esse cara. Potker porque ele não ia poder jogar a Copa do Brasil, o ponto escalou. Agora a pergunta, e vai trazer o Cleison da Ponte, que também já jogou a Copa do Brasil, Não pode jogar a Copa do Brasil, mas é que é o seguinte. Não tem alguma coisa O caso do William Potker... errada aí? Ó, Benjamin, você fez a mesma pergunta que eu fiz para Aquela o nosso fonte? interlocutor. Fiz a mesma pergunta. Ele falou para mim, pelo gesto e pela conversa que eu tive, eu não quero. Então tem alguma coisa nisso aí. Entendeu? Mas aí eu vou ligar Tem para um tua fonte. mal-estar. Eu Tem vou um ligar para tua mal-estar nisso fonte. aí. Eu vou ligar para tua fonte que hoje me ligou de manhã e falou: pô, seu Pascoal tem que fazer as pazes, para que isso? De novo. Aí eu falei, lógico, tá tudo certo. Então, eu vou ligar para tua fonte e falar, fonte, deixa eu falar agora pra você, como diria Dom Corleone, não é nada pessoal, são negócios. São negócios. Não é? Mas ele disse para mim que não quer. O Potker vai para o Internacional. Já tem a palavra dada lá com o Internacional, vai para o Internacional. É uma posição dele porque ele tinha um acordo verbalizado e não assinado, que a gente já discutiu aqui no programa algumas vezes, e ele achou que tinha que ser cumprido aquilo que estava apalavrado. Então, isso aí ficou mal parado entre o Corinthians e a Ponte Preta, que de repente podem se encontrar 40 anos depois numa final do campeonato. Ô, Jackson, Uma coisa que pesou também, Pascoal? O que Injustiça foi? histórica pode ser corrigida. Não, uma coisa que pesou também, Pascoal, nessa história do Potker é que duas questões. Além desse acordo verbal e infelizmente no futebol o papel é muito mais importante, o Corinthians esperou que o Potker tomasse uma posição naquela escalação na Copa do Brasil. Já que há um acordo, fica de fora, eu fico de fora, então nesse jogo, para evitar, porque eu já tenho um acordo, e isso não foi tomado. Isso também teve um peso na negociação e também a própria Ponte Preta. O Corinthians achou que a própria Ponte Preta também fosse tomar as rédeas desse negócio e deixar o Potker de fora. Como nenhuma dessas partes se manifestou e deixou o barco rolar, então quebrou o acordo. E ele viu que Porto Alegre era mais perto do que Ô, Itaquera Jackson também Foma. e Não, resolveu Porto Alegre é jogar no- muito mais longe que... Ô, Jackson Responder Foma. esse Itaquera é recalcado aí. perto, Jackson Muito mais Foma, pertinho. teve uma polêmica É uma hora aí, de avião. levantada até por essa pessoa sempre pacata e serena, que o Corinthians é a quarta força do futebol paulista. O Sormani já deu uma mudada. O Corinthians, para você, é a quarta força do campeonato do futebol paulista? Não. Eu acho.
Os times que Tínhamos estão mais falado lá fortes... fora que era sexta. Não, é demais, né? Você é um recalcado. Vamos ver. Ele Sua bota dor de todo mundo- cotovelo. Hoje no campeonato, pelos resultados, a gente vê muito acima, até pelos resultados, Corinthians e Ponte, né? Mas o Corinthians jamais vai estar na quarta força do estado de São Paulo, do Campeonato Paulista. Para mim, o Corinthians está entre os primeiros, com certeza. Até pelos resultados e pelo que está mostrando dentro de campo. O Corinthians está sendo uma surpresa também? Porque muita gente achava que, pô, não contratou muito, né? Tá trazendo o Fábio Carille, primeira vez que assume de vez um time. Aí você vê o Palmeiras contratando pra caramba, você vê o Santos mantendo os jogadores, aí o São Paulo trouxe Lucas Prato, trouxe Jusilei, e aí se jogou. E às vezes é bom começar o ano assim, porque quando você joga a expectativa lá pra cima, né, a frustração é proporcional. E no Corinthians talvez ninguém estava dando nada e o Corinthians está aí. E é um time hoje irritante, né? Um time que irrita você enfrentar. Que é um time que marca forte, que é difícil sofrer gols. A expectativa era lá embaixo com o Corinthians, é isso? Comparando com os outros grandes dentro de São Paulo, a expectativa ela era muito pequena pelo grupo do Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians fez uma coisa muito correta. Ele não fez uma contratação de peso dentro do Campeonato Paulista e está demonstrando que pode ser campeão do Paulistão, pode chegar à final e eu acho que vai chegar. E depois do Campeonato Paulista, como se taxa aqui, ele vai contratar 3 a 4 jogadores. Eu acho que o Corinthians está sendo muito certo. Está esperando o tempo certo para poder contratar, porque o Campeonato Paulista, a gente sabe que por ser começo de ano, o time não está muito entrosado. Então, nesses 3, 4 meses aí, teoricamente o time vai conseguir entrosar mais. E aí a direção do Corinthians vai poder sentar e ver as peças que faltam realmente, que possam fazer uma diferença e contratar para o brasileiro, enfim, para as outras competições no decorrer do ano. Eu acho que o Corinthians fez certo. Tem uma decisão que o Corinthians tomou hoje de emprestar o Bruno Paulo e o Luigi. Pô, Dois esse jogadores. o Luigi nem jogou. Eles serão emprestados. Pra quem? Não, agora estão livres, o Corinthians vai colocá-los para empréstimo. Eu disse. O Bruno Paulo que veio do Audax? É que ele Também não jogou, Problema ele no chegou, pé, né? machucou. Ele se lesionou 2 Pô, mas vezes. o né? Luigi... O Luigi foi um grande erro de avaliação. O Luigi foi um grande erro de Não foi avaliação. nem pra jogar, não jogou por parte, um jogo. por parte dos E observadores. o tava com departamento déficit de monitoração, Então, é isso? Sim, aquela sala de É aquela televisão. sala. departamento Aliás, de tem imagem, monitoramento. tem imagem. Salas de É monitoramento. Departamento de Vemos monitoramento. todos os jogos do Brasil, tudo, do monitoração. mundo. É monitoramento. monitoramento. Mas tudo Vemos bem. todos os jogos, temos lá, acompanhamos Mas, ô Flavinho, tudo. o Luigi, ele tinha feito uma boa Série Olha B. lá, aquele cara é bom, Ele hein, fez um bom Luigi. primeiro turno Como é que é o da nome Série dele? B. Não, O então, segundo turno dele foi muito as ruim. alegações e as justificativas para a contratação do Luigi foram essas, Pascoal, que ele Quem tinha foi feito que uma viu ele boa Série jogando? B. Steve Wonder? Não, no CRB era um dos principais Ele te jogadores, arrebenta, cara. mas ele quando chegou no Corinthians, e o senhor sabe bem disso, ele foi posto para realizar uma avaliação física. E deu que ele estava abaixo do peso, que ele não tinha massa muscular, ele estava fazendo um trabalho aí para aumentar a massa, etc e tal, e por isso ele não foi utilizado. Mas o que causa estranheza é o fato dele não ser utilizado agora também. Que entende que ele agora já esteja apto, se ele está apto para ser então aí emprestado. Vamos depende da direto, avaliação Pascoal, técnica, Pascoal, vamos direto lá pro Centro de Treinamento, CT Joaquim Grava, Centro de Treinamento do Corinthians, com o Fernando Caetano, meu amigo Fernando Caetano, sorridente. Pô, tá sol em São Paulo aí. O sol volta isso a aí é brilhar Itaquera. na cidade de São Paulo. Isso é verdade. Espera um pouquinho. Isso não é São Paulo. É Guarulhos. Isso não é São Paulo. Onde que é isso? Guarulhos, isso aí. Isso é Não, Parque Guarulhos, Ecológico, Parque Ecológico. Cego. Em Guarulhos. Inclusive é ao lado do CT da Precisa de Portuguesa. passaporte para chegar A lá? falta de respeito desses dois em relação à Zona Leste de São Paulo é ridículo. Eu gosto da Fernando, Zona Leste. eu Fui vi. na Moca aí outro Fernando Caetano com informações também do gosto. Corinthians que pega o Inter amanhã. Jogo que você vê aqui, hein, no Fox Sports, Fernando Caetano. Salve, salve, meu amigo Benja, amigos do Fox Sports Rádio. Pois é, semana
decisiva para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Nesta quarta tem o Internacional no jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil. E no domingo também na Arena Corinthians, o Timão recebendo o São Paulo pela partida de volta das semifinais. Semana decisiva e o torcedor corintiano aí correndo atrás dos ingressos para essas partidas importantes. 25 mil ingressos já vendidos antecipadamente para amanhã, quarta-feira, Corinthians e Internacional. E para o jogo de domingo, Corinthians e São Paulo, aproximadamente 30 mil ingressos já vendidos. Enfim, a torcida do Timão, a fiel torcida corintiana, apoiando aí a equipe nesse momento decisivo, tanto no Campeonato Estadual como também na Copa do Brasil. Muita preocupação com relação ao meia Jadson. Deixou o último jogo contra o São Paulo com dores no joelho. Ontem o Jadson passou por exames. A gente sabe que ele tem uma inflamação no tendão do joelho direito, mas não foi detectada nenhuma lesão. O Jadson está fazendo tratamento intensivo, fez ontem, hoje de manhã também, agora à tarde o Jadson segue aí o trabalho de recuperação física e fica a expectativa para que ele possa ser aproveitado nesta quarta-feira contra o Internacional, que vem para São Paulo com desfalques importantes, hein? Aliás, um confirmado, que é o meia D'Alessandro, ele nem virá para a capital paulista, sofreu aí uma lesão muscular, então o D'Alessandro, meia argentino, fica de fora. E a dúvida por conta do volante Edenilson, que já passou aqui pelo Corinthians, foi contratado recentemente pelo Internacional, está fazendo aí um bom trabalho nessas primeiras partidas. O Edenilson sentiu um desconforto muscular e é dúvida então do técnico Antônio Carlos. Do lado então corintiano, preocupação com o Jadson. Benja, diga, amigo. Acabou de chegar a informação aqui via Wagner Martins. Edenilson está fora do jogo, já confirmado, não joga, não enfrenta o Corinthians amanhã. Então vai o alemão na lateral e o William vai... Quer dizer, então, duas baixas importantes do lado colorado aí, D'Alessandro e Edenilson do lado corintiano. O Giovanni Augusto segue aí vetado pelo departamento médico e o pessoal do departamento médico do Corinthians tentando aí recuperar o Jadson para esse jogo que pode definir aí a classificação do Corinthians depois do 1-1 lá em Porto Alegre. 0-0 é um bom resultado, mas o Timão tá aí animado depois da vitória contra o São Paulo. A fiel torcida também empolgada, 25 mil ingressos vendidos e você acompanha ao vivo aqui no Fox Sports nesta quarta-feira a partir das 9h45 da noite, Corinthians e Internacional. Daqui a pouco, Benja, vai ter o treinamento aqui no Corinthians. Hoje à tarde teremos a entrevista coletiva do meia Rodriguinho, que foi um dos destaques aí dos últimos jogos, né? O Rodriguinho desde o ano passado vem jogando bem, foi importante contra o Internacional lá em Porto Alegre, contra o São Paulo também. Ele deu assistência para o Jô no primeiro gol, depois marcou o segundo. Enfim, o Rodriguinho conversa com a imprensa daqui a pouco e a equipe do Fox Sports vai acompanhar todos os detalhes da reapresentação corintiana aqui no Centro de Treinamento Joaquim Grava. Benja. Valeu, Fernando Caetano, obrigado pelas informações. Então, as duas informações estão confirmadas aí. D'Alessandro e Edenilson, ex-Corinthians, não enfrentam o Corinthians amanhã, quarta-feira. A mãozona na tela. É sempre assim. Não, uma informação. Você já chama o WhatsApp. Falei com uma pessoa importante dentro do Corinthians. Nesse momento, a chance do Jadson jogar amanhã é muito grande. Foi o que o Pascoal falou. Exatamente. Confirma. Isso que eu ia falar. Deixa eu terminar. Confirmando o que o Pascoal havia dito. Vai depender muito do treino dessa tarde. Se ele treinar normalmente, ele vai para o jogo contra o Internacional. Uma outra coisa. Ou seja, o Jadson vai jogar. O famoso, aquele Speed Mendonça, está lá treinando no Corinthians. Vocês sabiam disso? Sim. Ele está treinando lá. Mas está aguardando um clube, alguém que se aventure e o contrate. Né? Eu ia dar uma dica para um amigo meu, mas o time dele ontem perdeu de novo. No finalzinho, aos 46 do segundo tempo. O Speed Mendonça não vai jogar a 3 do Paulista.